Um. Fala pessoal, tudo bem? Mais um Bullcast na hora, episódio de número 11? 11. 11º. E contando, hein? E contando sem parar, muito bom. Obrigado por você estar assistindo aqui o Bullcast de hoje. Temos um convidado que eu já vou falar sobre esse convidado, mas primeiro gostaria de fazer alguns agradecimentos. Meu Copo Eco, nosso patrocinador. Abri aqui, né? Se caso alguém quiser ser nosso patrocinador também. Né? Estamos aceitando, né? Estamos aceitando. Você que tem uma marca de roupa aí, quer ver a gente com, né, todo trajado, muito bem quer vestido. Quer ter seu logo aqui na tela. O logo aqui na tela. Então, entre em contato com a gente aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa nos comentários aqui se você tiver alguma dúvida, porque eu tenho certeza que hoje o assunto vai ser bem bacana, tá? Tem algum recado? Não, é isso. É isso? Segue o jogo. Então vambora. Se você não me segue lá no Instagram, meu arroba é Felipe Fritoli, o arroba do meu parceiro é... Arroba Lucas Barbs, com Lucas 2 Barbs, S. exatamente. Bom, hoje temos como convidado Dr. Thiago Alvarez. Por favor, se apresente aí, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Lucas, Joia. Felipão. Primeiro eu queria agradecer aí o convite, a oportunidade de estar com vocês aqui hoje nesse projeto aí incrível que vocês estão desenvolvendo. Legal. Então, aí, pessoal, bom dia. Obrigado vocês aí também pela audiência. Então, como o Felipão já introduziu aí, eu sou o Dr. Thiago Alvarez e eu sou médico aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Atendo já aqui há pelo menos uns 5 anos. Mais próximo. Melhor. E é isso aí. Agora no bate-papo aqui eu vou contar um pouco mais aqui para vocês. Legal, Thiagão. E me fala uma coisa, como que começou essa sua jornada na medicina, cara? Que não foi na medicina direto. A sua primeira faculdade não foi medicina, né? Exatamente, Felipão. Como eu já tinha antecipado ali para você, né? A primeira faculdade que eu fiz foi fisioterapia, aqui na UMC. Na época, inclusive, o campus é onde o consultório funciona hoje lá no Mogilar. E foi ali que começou a jornada para chegar onde eu tô hoje, né? Na fisioterapia aqui em Mogi das Cruzes. E aí depois eu formei na fisioterapia, trabalhei um tempo na área. Quanto tempo você chegou a trabalhar na área Na fisioterapia, cheguei a ficar uns 3 anos. 3 anos. Sempre nessa área mais preventiva, de ortopedia, voltado para o esporte. E depois de algum tempo na fisioterapia, eu achei que eu deveria continuar um sonho de criança, né? Que era a medicina e que acabou se perdendo no meio do caminho. E eu tive a oportunidade de cursar medicina depois de uns 5, 6 anos depois que eu formei na fisioterapia. Eu acabei ingressando na medicina, na Universidade Gama Filho, lá no Rio de Janeiro. E lá eu cursei a faculdade de medicina. E já queria, nessa época, já sabia que queria continuar na área do esporte já? Não, cara. Não, pior que não. Na verdade, foi meio que orgânico, né? Como desde cedo eu sempre fui muito adepto a esporte, atividade física em geral, desde os 13, 14 anos, eu sempre gostei de jogar bola, nadava, jiu-jitsu, fazia musculação no quintal de casa. Então, sempre fui adepto à atividade física, tanto que a primeira especialidade de fisioterapia foi pensando nisso, né? Em trabalhar com isso. E na medicina, acabei desconstruindo todo esse sonho, né, de trabalhar com essa parte preventiva, porque na formação da medicina, a gente acaba não tendo muito entendimento sobre essas particularidades, né, que estão relacionadas à preventiva. Na medicina tradicional, a gente acaba aprendendo muito a tratar doenças, né, usar medicamentos, ser uma medicina mais intervencionista. Então, durante a medicina, eu confesso que eu não tinha muito norte, fiquei até um pouquinho confuso. Mas depois que eu me formei, depois que eu formei, quando eu estava dando plantão, um amigo que morava comigo, ele começou a estudar alguns cursos nessa área de longevidade, de medicina preventiva. E aí eu comecei a enxergar ali um espaço dentro da medicina que não era aquilo que eu tinha entendido até então durante o curso tradicional. Sim. Porque é engraçado, né? Todo mundo procura um médico já para se tratar de um problema, né? Exatamente. Difícil você pensar, não, vou me prevenir, vou aqui trabalhar com preventivo. Mas eu acho que isso está mudando, né? Já tem um tempo para cá que eu vejo as pessoas estão se cuidando mais, estão buscando melhores alimentações, exercício físico, para ter uma longevidade melhor, né? Sim. Inclusive ontem, não sei se vocês viram, sendo fantástico,
Tem um cara nos Estados Unidos que está gastando um bom dinheiro tentando recuperar a idade cronológica, se eu não me engano, dos órgãos. E aí ele já conseguiu que o pulmão dele tem 45 anos, que o pulmão tem idade biológica de 18 anos. E ele está fazendo isso, tem todo um mapeamento. E ele tem se eu não me engano, não é não é ultrassom. É como que é o nome daquele que você entra e faz? Uma ressonância? Ressonância magnética. magnética em casa. Tomografia. Faz todos os dias milhares de exames come completamente regrado para ter uma longevidade maior e parecer que tem menos idade. Assim. E hoje tem muito disso, né, Tiagão? Tipo, as pessoas sofrerem com tanto problema de obesidade. Nos Estados Unidos, eu não lembro em porcentagem exatamente, mas eu vi uma época uma entrevista assustadora, que era tipo mais de 60% da população dos Estados Unidos era considerada obesa, né? Então hoje, acho que aqui no Brasil é um pouco menos, né? Olha, eu acho que na verdade vai muito próximo, talvez um pouco menos, mas também segue essa logística aí de não tão distante. Eu diria que hoje das causas endócrino-metabólicas, acho que a obesidade é a que mais mata, não só no Brasil, mas no mundo. Então, junto com hipertensão, a hipercolesterolemia, essa com certeza são as doenças que mais matam e mais acometem doentes ao longo da vida, que mais geram custos para as pessoas pessoais e também para o Estado como um todo, né? Sim, então, sim. Com certeza isso é uma pandemia também, né? E hoje um agravante em relação a isso é a própria obesidade infantil, que não deve ser esquecida também, né? Então, cada vez mais cedo nós estamos sendo acometidos por esse tipo de patologia. E só voltando aqui, Lucão, em relação a essa câmera, eu acho que você estava falando da câmera hiperbárica. Não, acho que não. Que essa pessoa tem em casa, não? Não é hiperbárica. Mas o que seria essa câmera hiperbárica? Então, a câmera hiperbárica é um aparelho, né, onde a concentração de oxigênio dentro desse aparelho é mínima. Uhum. E essa câmera hiperbárica, por ter esse efeito mínimo de oxigênio dentro dela, ela tem um efeito terapêutico como bactericida. Ou seja, você entra dentro daquela câmera, é como se naquele ambiente os micróbios eles não se manifestassem, eles morressem. Então, quer dizer, é o que você falou, às vezes você está doente por alguma causa, pode ser às vezes uma infecção bacteriana, e a câmera hiperbárica é uma maneira de tratar essa infecção bacteriana. Ou seja, uma maneira totalmente conservadora de você tratar uma doença. Se você vai na medicina tradicional, qual é o tratamento muitas das vezes? Antibiótico-terapia. Então, hoje existem pessoas que estão fazendo a câmera hiperbárica de forma preventiva. Ou seja, o cara, às vezes, uma vez na semana lá, ele passa algumas horas dentro dessa câmera hiperbárica justamente com a finalidade de quê? De diminuir a idade biológica dele, né? Então, isso é uma prática que já vem acontecendo. Aqui em Mogi, a gente tem uma câmera hiperbárica. O governo, o estado, o município, acho que tem um convênio com essa empresa e já existem alguns pacientes que estão passando por esse tipo de atendimento. É óbvio que existe uma triagem, né? Não são todos os pacientes, nem toda a infecção. Mas já existem pessoas que têm uma câmera hiperbárica em casa. É uma máquina grande, quase do tamanho dessa sala aqui. Que loucura. Pressurizada, né? Exatamente. Você entra lá, fecha a portinha, fica ali como se fosse uma sauna. Eu já vi isso para tratar ferida. Exato. Também. Exato. Geralmente são feridas que não cicatrizam com tanta facilidade, né? Feridas que são provenientes de problemas vasculares, né? Sim. Ou, por exemplo, o pé diabético, né? Que a gente fala que são aquelas feridas de pacientes diabéticos que às vezes tem que amputar o membro, né? Por uma ferida ali que não responde muito bem à antibiótico terapia. Então, esse é o mais comum, né? A hiperbárica, ela ficou muito conhecida por essa questão, né, de tratamento de doentes com feridas crônicas. Que não cicatrizam. É isso. E falando um pouco sobre obesidade, vou trazer já um assunto polêmico aqui. É comum a gente ver o pessoal falando, ela é obesa, mas é saudável. Meus parâmetros sanguíneos estão ok, então é um obeso saudável. Existe isso, doutor? Não existe isso. Isso é fake. Existem. Quando a gente fala de obesidade, a gente começa a falar de um marcador que é o IMC, né?
marcador para dizer se o paciente está com grau de obesidade ou não seria o IMC, que é aquela medida simples do peso dividido pela altura ao quadrado. Beleza, esse é um ponto que é indiscutível. O paciente está com IMC acima de 40, 35, ele já tem graus de obesidade ali. Então, isso é o que você consegue ver num número. Se você olhar o paciente na prática, o número é muito menos do que realmente de fato é. Então, existe uma série de comorbidades ali que o obeso traz consigo, que ao longo da vida com certeza acometem, né? É um paciente que vai viver menos tempo, é um paciente que vai sofrer mais ao longo dessa vida, né? Com mais predisposição para infarto, diabetes, hipertensão, cânceres. Então, é porta de entrada para diversas doenças, não deve ser tratado como algo inútil, inofensivo. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado quando a gente diz isso. E é óbvio que é reconhecido como uma doença, existe um CID para essa doença. Então, eu acredito piamente que é uma doença e deve ser combatida desde cedo, né? Com formas preventivas, existem maneiras disso ser feito, mas eu acredito que deve ser levado muito a sério, sim. Tanto que o Felipe, há pouco, comentou sobre esse estrondoso número que existe de pacientes obesos. Eu sabia muito desses números dos Estados Unidos, né? Mas do Brasil, que era muito parecido também, eu não tinha basicamente ideia. O Brasil a gente só não tem uma análise mais fidedigna porque nós não temos muitos padrões de pesquisa. Sim. Né? Mas se tivesse como nos Estados Unidos, certamente os números também são muito próximos. Até porque são culturas muito parecidas, né? São culturas ocidentais em que o fast food está presente em todos os cantos. Eu acredito que se a gente tivesse uma pesquisa mais fidedigna, a gente teria números estrondosos como temos nos Estados Unidos também. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, até levando um pouco para o lado da performance, né? Porque no trabalho a gente fala de performance ali do dia a dia, de você se sentir bem, de você estar bem consigo mesmo, acordar bem, fazer um bom trabalho legal. E com relação ao esporte também, porque eu sou vinculado muito aos dois, né? Então, assim, qual que é a importância da medicina... Me fugiu o nome agora. Preventiva? Preventiva. Qual que é a importância da medicina preventiva nesses aspectos, né? Porque, por exemplo, até antes de passar com você, acho que até passei para você essa dor que, putz, eu acordava muito mal, cara. Nossa, meu... Acordava cansado já. Você ia pro trabalho, se performava mal, sabe? Aquela coisa toda. Aí chegava às 7 horas, que era a hora que eu podia treinar. Você já fala, putz, será que eu vou pro treino hoje? Não, acho que é melhor ir pra casa, dar uma dormida. O quanto isso ajuda, né? Quando você faz o tratamento pré e você consegue ter uma performance melhor no trabalho, uma performance melhor nos treinos, né? E a gente vai discorrendo sobre esse assunto. Na vida como um todo também, né? Bom, é o que eu costumo falar para todo mundo, né? Em relação à longevidade, ela pode estar relacionada também à qualidade de vida, performance e tudo mais. Existem 3 pilares que são sórdidos, né? Um deles é a atividade física regular, o outro deles uma dieta equilibrada, né? Com alimentos de verdade, nutricionalmente falando, e o terceiro deles é esse equilíbrio endócrino-metabólico. Se você consegue manter esse tripé equilibrado, ao longo da tua vida provavelmente você não vai ter grandes problemas nem de saúde e, consequentemente, você consegue ter um performance associado a isso também. Trazendo isso para um aspecto mais atividade física, esporte, performance no dia a dia, é o que eu costumo dizer. A gente, não eu, né? Na verdade, isso já é muito antigo, né? Mas há muito tempo já é entendido que nós somos exatamente aquilo do que nós nos alimentamos. Sim. Então, hoje já existem uma série de estudos, né? Muito bem evidenciando em relação à importância dos alimentos para a nossa melhor função. Né? Então, dependendo do que você come ao longo do teu dia, isso vai te gerar um pouco mais de satisfação ou não. Então, eu acho que está principalmente relacionado a isso. Além dessa parte nutricional, também a gente não pode esquecer da parte do sono. Hoje, as pessoas estão cada vez mais indisciplinadas em relação ao sono, nem tem noção de como é um sono adequado. Às vezes tomam medicamentos, ficam com o celular aí à noite, às vezes à noite, né? Às vezes de madrugada. Então, sono é uma das questões que estão relacionadas a essa performance também. Isso acontece, cara, porque às vezes você pega ali, você fica no celular até umas... Eu normalmente durmo 11, 11h30,
Aí você deita na cama, você começa a pegar o celular. E aí você começa a ver vídeo, ver vídeo, ver vídeo. Meu, Nossa. parece que seus olhos depois ficam assim, ó. E a qualidade do sono eu já tenho uma qualidade de sono péssima. Porque eu trabalhei durante 5 anos à noite, né? Inclusive no SAMU, como na regulação médica. E eu, até hoje, cara, tenho um problema que, assim, eu acordava, eu trabalhava à noite. Aí a gente trocava meio que de turno às 3 horas da manhã. Então eu descansava da meia-noite às 3 e meu parceiro das 3 às 6. E, cara, esse acordar ou ir dormir às 3 horas da manhã era péssimo pra mim. Porque hoje eu acordo todos os dias 3 horas da manhã. Então meu sono é interrompido 3 horas da manhã. E, cara, eu posso olhar no celular. É 3 horas da manhã. Porque meu corpo ainda... E olha que eu parei de trabalhar lá, sei lá, vai fazer uns 4, 5 anos. E ainda meu corpo ainda responde dessa forma. Nunca... É um erro também, porque eu nunca procurei tratamento pra isso. Mas tem muito disso também. Todo santo dia, 3 horas da manhã, eu acordo, cara. E aí eu te pergunto, quem é que tá atento a isso? Ao sono, à qualidade do sono. Sim. E é o primeiro item, né? A gente dorme no mínimo, a gente tem uma necessidade fisiológica de sono que varia entre 6 e 8 horas, isso varia de pessoa para pessoa. Uhum. E nesse intervalo, existe um sono chamado sono REM e o sono não REM. O sono não REM é o sono que primeiro vem. E esse sono dura em média 60% a 70% do nosso período de sono. Depois que esse sono não REM termina, então nós entramos no sono REM, que é o sono reparador de fato. Que é o profundo. Que é o sono profundo. E geralmente esse sono REM, ele chega ali no finalzinho do seu sono, umas 2 horas. E é ali que tudo acontece. Quando a gente fala de reparo tecidual, né, reparo energético, reparo dos danos que foram acontecendo ao longo do teu dia. É isso que eu ia puxar. Por que dormir bem é tão importante, cara? Agora você sabe. Uhum. O sono do Entendeu? Felipe Agora- é só o não REM, então. Agora Quando vai entrar no REM, ele acorda. Agora vamos chegar no Felipão. Eu lembro, agora que você falou aí, eu lembrei da conversa que nós tivemos Sim, no sim. consultório, agora eu lembrei que você tinha comentado disso. Uhum. E comigo também não foi diferente, né? Eu passei então, um período faz os da minha plantões, vida que eu né? dei muito plantão à noite Sim. e eu sentia muito. Nossa, cara, quando eu dava plantão à noite, assim, era horrível, assim, a qualidade minha de vida muito pior, não só para trabalhar, para o dia a dia, vivia cansado, treinava cansado. Hoje, graças a Deus, eu consegui gerenciar isso, né? Sim. Então, hoje eu tenho uma qualidade de sono ótima. Mas só para finalizar a questão aqui, Felipão, um detalhe, né? Eu falei para você que o sono não REM, ele dura em média ali uns 60% a 70% do nosso sono. Sim. E cada vez que você interrompe esse sono não REM, é como se você começasse novamente esse período de 60% mais ou menos. Então vamos imaginar, se eu durmo em média 6 horas por noite, eu preciso de em média 4 horas de sono não REM para então iniciar o REM. Sim. Se nesse período de 4 horas de sono não REM eu desperto de meia hora para ir ao banheiro, eu nunca atinjo o sono REM. Caramba. Aí, Então Felipão, você que acorda às 3. Dificilmente, porque não, se eu vou dormir 11, não, A conta não fecha, não né? fecha, não fecha. Você Caramba, entendeu? que loucura, cara. É real, cara. Isso aí é uma coisa que eu vejo todo dia no consultório. Às vezes o paciente chega lá, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo. Aí Só a que, meu, primeira... você tá dormindo aí, na hora bem, que... né? Aí quando a gente começa a conversar, aí, mas como é que é a qualidade do sono? Ah, eu durmo bem, dorme mesmo? Durmo, doutor. Mas assim, você acorda durante a noite? Ah, vou no banheiro. Às vezes eu... Mas você usa celular? Ah, eu fico, às vezes até 1h da manhã, tal, no celular. Sim. Entendeu? Então, assim, são vários vícios que a gente vai desenvolvendo. Televisão. Um monte de gente dorme com a televisão aberta. Ligado. Luz. São várias coisas que, assim, ninguém sabe, né? Mas Né? pro nosso Sim. organismo, nossa, aquilo tem um impacto absurdo. E a gente dorme todos os dias até o final da nossa vida, né? Então, é uma coisa que eu falo para todo mundo. Enquanto não entender que o básico, né, bem feitinho, funciona melhor do que, às vezes, as dicas mais complexas... O medicamento, ou tudo, E né? principalmente isso. Hoje em dia, o medicamento é uma coisa que também mascara tudo isso, né? A pessoa, às vezes, não consegue dormir, toma um medicamento, entra num transe ali que, né, não recupera. E Então, entra hoje... num ciclo depois, né? Depois acho que só consegue dormir com medicamento e aí entra num ciclo infinito. Exatamente. Fica dependente do medicamento para dormir e depois depende de outro medicamento Pra para ficar acordado no dia seguinte, né? É verdade, bem isso. Mas tem um médico que eu acompanho também, que ele fala que o ideal é que você desligue todos os aparelhos, inclusive o celular e a televisão, 1 hora antes de dormir. E aí eu não sei na parte fisiológica como que o corpo funciona ali, mas ele tem uma explicação técnica para isso.
e aí fazer algumas atividades que te relaxem. Explicação não técnica para isso. Basicamente, o corpo não desliga. Quando você fica muito ali no telefone, na televisão, muita informação na cabeça... Na verdade, eu vou dar até uma informação fisiológica, né, que é mais técnica. Aham. Na verdade, assim, nós, como seres humanos que chegamos aqui hoje, Sim. nós somos provenientes de homens que viveram nas cavernas. Sim. Então, fisiologicamente falando, nós somos os mesmos seres. O nosso organismo funciona da mesma forma. Sim. Então, naquela época, existia luz elétrica? Não. Naquela época, às 19 horas, quando a luz ia embora, aqueles homens das cavernas, eles tinham que ir para sua caverna para se proteger do frio, do perigo. Então, aquele momento é o momento correto da gente dormir, fisiologicamente falando, quando o sol vai embora. Então, é por isso que a gente precisa dormir muitas vezes mais cedo, porque é uma coisa fisiológica, né? A gente dorme quando o sol vai embora e desperta quando o primeiro raio de sol ele acaba atingindo a nossa córnea, né? Você está dormindo ali, entrou um pouquinho de sol aqui, o teu cérebro já tem essa percepção de que é dia, e então a gente desperta. É por isso que luz à noite compromete todo o sono, porque de certa forma é um sinal de que é luz. E aí, aí começa a acontecer um conflito, né? Sim, porque sim. o teu cérebro ele tá achando que é de dia, mas ao mesmo tempo é noite. Então é uma das coisas que Caramba, é o que esse você conflito é o tempo todo, É o né? tempo E aí, todo. você não Que dorme doideira. bem. É? E isso que você falou faz sentido. Esse médico falou para você uma hora antes realizar algumas atividades que melhoram isso. Inclusive, De fato. a leitura, ele Leitura, comentou. exatamente, acalmar o cérebro, né? Sim. Desligar os aparelhos eletrônicos, né? Desligar as luzes ali do quarto. Então, quanto menos estímulo você tiver nessa parte da noite, melhor. E aí a gente vai falar de um hormônio chamado cortisol. O cortisol é o famoso hormônio da luta e fuga. É esse hormônio que fez com que nós chegássemos aqui hoje. Ele que fez com que a gente fugisse do dinossauro, ele que fez com que a gente corresse atrás dos búfalos. Uhum. Né? E quando a noite vai chegando, próximo das 19 horas, 20 horas, os níveis de cortisol estão nos menores níveis. Porque nesse momento ninguém precisa caçar, ninguém precisa correr. A gente precisa dormir. Uhum. Então é normal que às 19 horas a gente se sinta cansado, não é? Sim. E aí o que eu vejo direto lá no consultório? As pessoas querendo que às 20 horas eles estejam com performance lá no céu. Ah, doutor, chega às 21 horas eu já não aguento fazer mais nada. Aí eu falo, mas espera aí, que horas que você acordou? Acordei 6 da manhã. E quantas atividades essa pessoa não exerceu ao longo do dia? Senhora, Então realmente não é para performar às 21 horas. Às 21 horas é para você estar dormindo. Sim. Para que então você desperte às 6 horas ou 5 horas com o primeiro raio solar e nesse momento os níveis de cortisol atingem os maiores níveis. Pronto. Nesse momento nós estamos aptos a sair para caçar e para fugir. Sim. Né? Então até em horário de treino, muito melhor de manhã. Exatamente. Mas eu já ouvi falar que para homem é melhor treino de cardiovascular de manhã e treino de força ali pelo meio, depois das 18, no final da tarde, e pelo meio-dia treino de não é concentração que fala, enfim. E para a mulher é o contrário, por conta dos hormônios em si. Para a mulher, o treino de força é melhor de manhã e treino de cardiovascular mais para o final do dia. Tem alguma correlação? Na prática, não. Eu acho que na prática vai do indivíduo. Uhum. Porque, por exemplo, se você eventualmente tem um ritmo noturno, Felipe, trabalhava de plantão aí, né? Sim. Até 4, 5 anos atrás. Se você fosse fazer atividade física 8 horas da manhã, como é que você estaria? Ah, sem chance. Sem chance, né? Então, acho que é muito individual, tá? Já Se a gente- inclusive, não tinha nenhuma possibilidade. Se a gente levar isso para o lado fisiológico, não funciona. Então, eu costumo dizer para os pacientes lá no consultório, para aqueles que não são muito ativos. Vai quando dá. Exato. Qual que é o melhor horário do treino? É quando você pode. Uhum. Tá? Agora, pensando nessa questão do cortisol, foi o que eu expliquei, né? Os melhores horários que a gente tem um pouco mais de disposição, realmente são os horários da manhã, né? Sim. Se você vai treinar de manhã, você não fica super bem depois, ao longo do dia. Só que tem um estudo que olha só, né, como é contraditório algumas coisas na medicina. Aliás, muitas coisas na medicina. Na Sim. medicina, nem nunca, nem sempre. Eu falo para todos os É pacientes. Então, existe um estudo também que mostra que os níveis de cortisol muito alto pela manhã também pode ser um fator de risco para o coração. Então, muito cedo, quando o cortisol está muito alto, também é um problema. Caramba. Mas, o melhor horário,
Seria às 15 horas. Às 15 horas. Às 15, porque não tá nem muito alto e nem muito baixo. Aí bate mais ou menos com aquilo que você falou, né? Sim. Só que é o que eu falo, né? Quem é que pode, às 15 horas, ir lá e treinar? Exatamente. A Tainá. Minha mulher, ela treina 15 horas. Por isso que ela tá performando bem. Ela tá performando. Exatamente. Pior que tá Mas exatamente. deu para entender mais ou menos aí a Sim, dinâmica? sim, É sem tudo uma dúvida. questão fisiológica. E o- Nós somos os mesmos seres humanos que habitaram a Terra há milhões de anos. E agora nós temos um estilo de vida totalmente diferente, né? Sim. E aí a gente está sofrendo com isso, certamente. Então, quanto antes a gente conseguir entender que às vezes essas pequenas mudanças ao longo da nossa vida trazem enormes benefícios, menos a gente vai sofrer, menos doente, né? Eu acho que esse é um... E hoje, né, cara, pô, num mundo que tudo quanto é comida é industrializada ao extremo. Fácil, né? É fácil. E você também vive num mundo que é cheio de informação o tempo inteiro. Você precisa performar no seu trabalho. E aí tem síndrome de burnout hoje, tem um monte de coisa, né? Ansiedade que Pra você depressão. manter a sua saúde nos níveis corretos ali é difícil, né? Então por isso que é bom o acompanhamento, você entender como é que tá a sua saúde, né? Você ter uma periodização ali de fazer os seus exames, né? Porque senão às vezes você pode estar mal e nem sabe, né? Exatamente, Felipão. Chega muita gente assim lá pra você ou não? Fugiu aqui, eu perdi o fio da meada aqui. Mas chega assim, o que eu queria dizer é o seguinte, no começo o Lucas falou, né, que hoje tem muitas pessoas que me procuram, mesmo que não estão doentes. Uhum. Então, sim, eu queria puxar esse gancho quando você falou lá atrás para chegar onde a gente está falando aí agora. Antigamente, principalmente homens, né, só iam aos médicos quando ele estava à beira da morte, Mal. praticamente, né? Então era uma questão de assim, eu sou macho pra caramba e eu não vou ao médico, eu não vou e tal. Só que aí muitas vezes chegava lá já com câncer terminal ou uma doença que poderia ser tratada lá atrás se tivesse visto. Então eu vejo que hoje, Lucão, isso tá mudando muito, tá? Sim. Hoje eu tenho visto cada vez mais cedo homens e mulheres buscando acompanhamento para justamente identificar isso aí, Felipe. Essas possibilidades de melhorar a sua qualidade de vida ali naquele momento e também quais medidas essas pessoas podem ou devem tomar para que ela consiga performar um pouco mais, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito de lazer. Então isso tem acontecido com bastante frequência. Eu tô bastante feliz assim de conseguir atender esse público cada vez mais jovem e o mais interessante é que é isso que a gente está falando aqui. Eu sempre bato esse papo aqui com todos os pacientes e trago essas possibilidades de mudanças simples na vida de cada um deles e a gente vai acompanhando. Então é um aprendizado para todo mundo. É um aprendizado para o paciente que vem, é um aprendizado para mim que vou entendendo a dinâmica de cada um, porque cada ser é único, né? Então, de repente, a sua necessidade é diferente do Lucas, que é diferente da minha. Mas isso é algo que é a minha prática diária lá no consultório, né? Encontrar essas possibilidades de cada indivíduo e direcionar ali na melhor maneira. Nas práticas diárias, vem mais pessoas querendo resolver o problema ou a preventiva de fato? Um pouco de cada. 50-50 aí. Até porque tem aqueles que vêm querer resolver de cara e fica, né? Como, por exemplo, você deu o exemplo do nosso amigo Anderson, né? Sim. Anderson, meu amigo, parabéns aí, hein? Ó, ao vivo aqui, ó. O paciente do ano, né? Do ano passado aí, foi super bem. Então, ele chegou com uma necessidade momentânea e hoje ele continua, né? Um ano depois, ele já está totalmente dentro daquilo que a gente propôs inicial e hoje ele segue para manter os benefícios que ele teve lá atrás. Mas eu tenho muito paciente que, vamos dizer, ele procura o atendimento sem nenhuma doença estabelecida. Sim. Isso é bem comum também. Então, muitos pacientes que vão hoje lá passar comigo já são pacientes que já têm uma certa... Já iniciaram uma busca, né, por melhora de performance e acabam indo ao consultório justamente para entender se eles estão no caminho certo e que chegaram num platô. Ou seja, eu falei daquele pilarzinho inicial, né, de alimentação, exercício e essa parte endócrino-metabólica. É natural que ao longo de 40 anos ali, você fazendo as suas coisas por conta própria, você sinta um platô, né? Vários momentos isso vai acontecer. E aí quando vai lá e passa comigo, a gente identifica justamente aonde nesse tripé a gente pode melhorar. Entendi. Pô, e a maioria é na alimentação ou na parte endócrina?
Difícil falar na maioria, viu, Lucas? Mas tem tudo. dos dois. Tem gente, às vezes, que chega com essa necessidade geral, que são os pacientes que muitas vezes abandonaram o seu estilo de vida, né? Por um estilo de vida mais sedentário e, às vezes, ao longo da vida desenvolveram alguma patologia, às vezes uma diabetes, uma hipertensão, a própria obesidade, e aí ele chega com essa necessidade tripla, né? Sim. Esse aí não tem nenhum pé, né? Muitos chegam lá sem nenhum pé. Aí a gente precisa discorrer sobre toda essa parte nutrológica, sobre a parte endócrino-metabólica e também sobre essa parte de atividade física. Então muitos chegam lá assim, sem nada mesmo. Agora, muitos já chegam com 2 pés já andando legal, e aí precisa desse terceiro pé. Sim, Só para potencializar os resultados, Isso. né? E foi uma coisa que eu vi também quando eu passei contigo lá, né? Não, na verdade, quando eu passei com ele, eu falei, vou chegar lá, vou estar todo cagado. Eu vou te falar que eu fiquei com muito receio, porque eu olho aqueles exames, eu não sei nada do que tá ali, né? Se os níveis são bons ou não. E graças a Deus estava basicamente tudo certo, né? E realmente só foi potencializar aquilo que era relacionado à performance, né? E não simplesmente, você tá com um problema aqui, vamos... Então, acho que esse é o grande ponto. Mas, Thiagão, pensando até... Você saiu... falando um pouco até das suas dificuldades ali como médico, né? Você saiu dessa parte de plantão. Ficou quanto tempo fazendo plantão? Olha, Felipão, acho que pelo menos aí uns 4, 5 anos aí depois que eu me formei, eu ainda dava plantão. E basicamente você virou empresário, né? Depois abriu seu próprio negócio, abriu ali sua clínica. E como é que foi, cara, para começar a performar sua clínica? Como que foi esse seu primeiro desafio? Né? Você trabalhou com convênio médico ou não? Chegou a trabalhar com convênio? Nunca trabalhei com convênio, Felipe. Porque a prática que eu exerço é uma prática que os convênios não reconhecem. Sim. Né? O convênio reconhece isso como algo supérfluo. Rolou. Que o paciente não precisa. Sim. Então a medicina preventiva para o convênio é algo que não existe, né, como algo que eles suportam. Então, de certa forma, eu não tinha como atender o paciente no particular. Baita erro. E é contraditório, né? Porque se o cara trata antes de ter algo, em teoria ele gasta muito menos do convênio. Totalmente. Bom, e aí se a gente colocar isso numa esfera maior, é só a gente ir pro público, né? Qual é o tipo de propaganda política que você vê hoje em relação a medidas preventivas em relação à saúde? Veja aí no âmbito federal, estadual, municipal. Quase nenhuma. Você conhece alguma medida pública preventiva? Eu também não. Então é uma questão cultural. Esses equipamentos nas praças. Na verdade não é nem cultural, a questão é muito maior, viu? Se a gente for falar sobre isso aqui vai longe, mas são interesses, né? Com certeza. Existe muito interesse na doença. Uhum. Na doença existe muito interesse. Porque o mercado gira muito mais, né? As pessoas saudáveis não geram renda pra ninguém. Você, Felipe, você toma alguma medicação? Não. Lucas? Eu tomo. Eu tenho hipotireoidismo. Tudo bem, hipotireoidismo é uma doença que às vezes você desenvolveu, aí uma doença autoimune, né? Uhum. Então você não teve muito o que fazer em relação a isso, e tá tudo bem. Mas eu canso de atender pacientes com 35, 40 anos tomando 4, 5, 6 tipos de medicamento que ele poderia, naturalmente, por um estilo de vida mais saudável, não estar tomando. E que, depois que começamos a fazer um acompanhamento lá, ele começa a abandonar uma por uma. Sim. Então é o que eu falo, quanto que esse paciente gerou de recurso para uma indústria farmacêutica ao longo de vários anos. Você entendeu? Eu estava até tendo essa conversa com meu pai que um tempo atrás, que ele falou que do ambiente de trabalho dele, meu pai tem 62 anos, e é do ambiente de trabalho dele, hoje ele é aposentado, mas anteriormente, ele era o único que não tomava nenhum medicamento recorrente, todo diário, sabe? O único, entre sei lá quantos. Então, caramba, né? Não, e você vê as pessoas cada vez mais jovens se entupindo de medicamento, né, cara? Isso acontece muito, né? Isso é verdade. Então, é o que eu falo, é aquela pressão da indústria, né? Sim. Hoje em dia existem doenças inventadas para se vender medicamento. TDAH. Sim. Né? Você vê aí, é uma doença que é super recente, né? Quem aqui na infância não foi mandado para fora da sala de aula, né? Não praticava bullying, sofria bullying, né? Será que a gente tinha TDAH lá atrás? Ou será que isso foi uma...
Então, são várias controvérsias aí, né? Então, mas enfim, existem... O Felipe fala que tem, tá? Ô Thiago, só pra te mas falar. É porque você... Não, é que você é acometido pela indústria mesmo. Tipo, você vai e... Inventaram uma medicação que trata o TDAH. Então, quer dizer, passa-se a vender uma medicação que atende um público de crianças de 7, 10 anos até um Mas eu nunca tomei medicamento. Mas, pô, aí tem um amigo meu que sofre do mesmo problema que você. Problema, né? Que você. Aí você vê e fala, pô, acho que eu também tenho esse negócio aí. Aí você pesquisa, você fala, certeza que eu tenho esse negócio. Aí depois você vai num médico que é o cara super generalista, né? Aí eu chego e falo assim, eu tenho isso. Pô, dei uma pesquisada, acho que eu tenho TDAH dele. Por isso aí você deve ter TDAH mesmo. Aí você fica, pronto, já tem. Tá, beleza. Vou medicar agora. Não, mas eu nunca mediquei, nunca tomei medicação pra isso. Isso foi algo muito... que gerou uma polêmica absurda no mundo médico, porque o cientista que desenvolveu esse estudo em cima dessas drogas que são usadas para TDAH, como Ritalina, Venvance, Concerta, Nossa, é verdade. ele depois veio em público e alegou que foi realmente tudo arquitetado. Então ele era um cientista super renomado, que sabia desenhar um estudo. Então quando você vai para a indústria, nesses moldes bilionários, é lógico que eles desenvolvem toda uma história em cima daquilo, né? Um storytelling, e lógico que eles apresentam resultados ali, né? Científicos para justificar a introdução daquele medicamento no mercado. É muito dinheiro, entendeu? Então, quer dizer, não foi só o TDAH, né? Hoje você pega, por exemplo, hipercolesterolemia. Quantos pacientes que eu atendo lá no consultório que chegam usando a tal da simvastatina? Simples. Doutor, eu tomo simvastatina. Uma vez passei no médico, olhei lá, meu colesterol estava X, e aí ele passou o remédio para mim. Então, quer dizer, só pelo fato dele ter um nível 10% acima do recomendado, ele está sendo sujeito a uma droga ali que tem vários efeitos colaterais ao longo da vida dele. E é um paciente que, eventualmente, vai viver uma vida inteira com aquele colesterol e não vai ter problema nenhum com aquilo. Mas, ao longo da vida, vai usando uma medicação que vai piorando a qualidade de vida dele. Assim, se você começar a discorrer, são várias, né? Sim, inclusive o que eu vejo bastante agora, principalmente no público feminino, usando aquelas canetinhas para emagrecer. Não sei, como que é o nome? Tem várias aí, né? Tem canetinha, tem agora aquela chip. Ozempic, que você está falando, né? Que é um medicamento para diabético, se eu não me engano, não é? Exatamente. Inicialmente, essa medicação foi desenvolvida para o diabético. Bom, isso aí existem várias outras, né, Lucas? Inibidores de apetite num passado recente. Sempre vai ter a droga da moda, né? Sim. Mas é o que eu falo, né? Sem um acompanhamento, a pessoa que quer fazer isso de forma aleatória e sozinha... Que é o resultado rápido, não entende o contexto. Olha quantas coisas que nós estamos falando aqui em relação à saúde, né? Sim. Bem-estar. Então, o que eu falo, que às vezes a pessoa usa um recurso ali para perder alguns quilinhos de peso e ela não tem nem ideia do por trás daquilo, né? É só a ponta do iceberg. Aquele peso tá ali por quê? Sim. Aonde foi que essa pessoa começou a ganhar 5, 10, 15, 20 quilos de peso? Foi em algum momento do tripé ali que falhou. E aí ela quer mascarar isso com uma medicação. Então eu acho assim, quando a gente fala de medicamento, as pessoas deveriam procurar o médico, o especialista, para poder identificar qual é o melhor caminho. Às vezes, e na grande maioria das vezes, não é o remédio que vai resolver. E é engraçado, né? Porque a gente falou isso num podcast, acho que uns 2, 3 podcasts anteriores, que hoje no mercado digital você tem a venda dos encapsulados, né? Que prometem que você vai perder 30 quilos em 2 meses, aquela coisa toda. E nem entrando no mérito do medicamento em si, mas quando as pessoas começaram a trabalhar com esse tipo de encapsulado vendendo pela internet, né? O Facebook já travou e hoje é considerado nicho black, você não pode vender, o cara que vende hoje tem que fazer uma estratégia que a gente chama de contingenciamento, né? Porque o gerenciador de anúncios dele, que ele trabalha lá dentro, é bloqueado o tempo inteiro, porque ele não pode vender aquilo ali, né? Por quê? Porque vende muito. Se você seleciona um público ali que tem essa dor diária, o cara vende muito. Então você vê que tem muitas pessoas todos os dias querendo emagrecer e procurando fórmulas milagrosas, né, na internet. E quantas pessoas a gente já não viu que procuram isso, né, na internet? E não se mantém ao longo do tempo, né? Mais uma vez, as drogas
milagrosas, cada momento vai ter a sua, né? Então a indústria tá de olho nisso, né? Então não é à toa que eles estão lançando sempre novas drogas. Quem fica ali no paralelo, né, no mundo paralelo, e desenvolvendo também isso aí, tá de olho nesse público. Sim. Então eu acho que tem que ter realmente esse controle. Nós médicos, por exemplo, a gente não pode anunciar esse tipo de... Eu não posso vender nada como médico no meu Instagram, por exemplo. Sim. Então você imagina uma pessoa qualquer que não é médico, que não tem embasamento nenhum, fazer esse tipo de anúncio. Então é assim, por que o médico não pode? Porque é como se fosse uma covardia, né? Sim. Porque eu estou induzindo o paciente a vir até mim ali, porque eu tenho a cura da dor dele, como você falou. E aí, muitas vezes, essas empresas, né, por não serem médicos, ou muitas vezes não ser uma clínica médica, ele não tem esse tipo de fiscalização. Nós, médicos, somos fiscalizados pelo CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, pelo CFM, no nível federal. Então, nós, médicos, sofremos vários tipos de controle. Não pode fazer... Eu, por exemplo, não posso pegar um antes e um depois de um paciente meu e publicar no meu Instagram. Sim. Olha só o nível, né, que a gente sofre de controle. E aí, quando a gente olha numa outra mão, é zero. Sim. Então, é perigoso. É perigoso porque o manipulado que a pessoa fala que está vendendo lá, o que tem ali dentro, você sabe? Absolutamente não sabemos, né? Não sabemos. Sim. E muitas vezes é mistura de coisa antiga, né? Sei lá, coisa vencida, coisas undergrounds. Placebo, placebo, né? Você não Sim. sabe o que tem ali dentro. Então, é o que eu falo, aquele que se compromete, aquele que se... aquela pessoa que busca esse caminho, com certeza ela coloca a própria vida dela em risco. E é teu corpo, né? A tua vida. É o que eu falo. Sua casa. Exatamente. É o que eu falo quando o paciente começa a falar que fez ou faz, ou alguém quer fazer esse tipo de conduta. O que eu falo? Eu falo, você tomaria veneno? Ai, doutor, jamais. Então como é que você faz isso aí? Exatamente. Né? Hormônios underground, mesma coisa, né? Um monte de gente, porque fulano tá tomando, porque não sei... Eu falo, não, tudo bem, a sua vida em risco. Se você tomaria veneno mais uma vez, você engoliria veneno? Então como é que você faz isso aí? Nossa, isso tá bem disseminado, né? Você vê muita gente tomando hormônio à torta direita sem nem saber o que tá tomando, muitas vezes sem ter um lastro ali o que tá tomando e toma por tomar e acaba ficando pior do que achou que ia ficar. Às vezes é o amigo, né? O amigo da academia, o personal. Quantas vezes? A internet, os gurus da internet, né? Exatamente. Tem muito. É o que mais tem, na verdade, né? Mas então, a conta chega, né? Chega. Eu falo, chega. Não, tu tá na academia ali, o cara fala, pô, você precisa ficar grandão, fartão. Aí o cara, por que você tá tomando? Não, pode tomar isso e aquilo que vai ficar bom pra você. Tá bom, o cara é mó forte, né? Você não tem conhecimento nenhum. Você fala... também, não, é só meio ciclo. Não, você toma só um pouquinho. Não existe, vai fazendo de 15 em 15 dias, né? Então cada um. E aí aquilo que você falou, né, Felipe? Quando você foi em consulta lá, você viu a quantidade de exames que a gente checa? Sim. Então, é muita coisa. É o que eu falo, quer fazer? Existem profissionais hoje que olham para isso, dúvida. Né? Sim. E tudo de acordo com a sua necessidade, né? Não que não pode, não deva, não. Eu acho que se você tem o devido acompanhamento, eu acho que não tem problema nenhum, tudo tem as suas indicações, inclusive o tratamento hormonal. Agora, o que eu acho que é arriscado é você utilizar qualquer recurso para qualquer finalidade, seja perda de peso, seja para fins estéticos. Eu acredito que o acompanhamento médico é sempre o mais adequado, independente de onde você está e para onde você quer ir. Sim, com certeza. Mas até voltando, a gente entrar no assunto, depois ver esse assunto... Você chegou a falar da parte do empreendedorismo, né? A gente acabou passando isso aí. Como que começou essa sua jornada, né? Começou atendendo os amigos, você falou que não atendia convênio, né? Começou a atender os amigos e foi aquela guerrilha, né? As pessoas falando para outras pessoas, porque hoje você tem uma marca muito forte, né? Tipo, o Thiago Alvarez tem uma marca muito forte na cidade, as pessoas te conhecem e você é super famoso lá no Instagram, tal, tem Instagram que tem bastante seguidores. Como que você foi construindo isso, cara? Felipão, foi orgânico, cara. O que aconteceu? Lembra que eu falei que eu morei no Rio muito tempo, fiz faculdade no Rio, e as minhas especializações, logo que eu comecei, na área da nutrologia, de medicina esportiva, a maioria delas em São Paulo. Então, como eu era de Mogi das Cruzes, né, eu acabei voltando para a cidade,
para completar os meus estudos aqui em São Paulo, que era mais próximo. E quando eu voltei então para Mogi, eu comecei a trabalhar, né? Acabei arrumando alguns plantões aqui na cidade e tudo mais. E nesse meio tempo estudando. E como você mesmo falou, aí um amigo próximo, né, fez um tratamento para perda de peso comigo, que eu, né, acabei ajudando ele, e perdeu peso e tal. Daqui a pouco ele falou para um outro colega, que falou para um outro colega, daqui a pouco eu estava atendendo o pessoal em casa. Os amigos mais próximos eu falava, vem aqui em casa. Eu tinha uma balança de bioimpedância, tinha um computadorzinho, e fui fazendo dessa forma. No hospital conversava com um amigo, conversava com outro, vamos lá em casa. E aí, cara, nesse meio tempo eu acabei atendendo um paciente, que foi o Dr. Jorge Arantes. Jorge. Toque de cura, né? Toque de cura. Uhum. E o Jorge foi um dos pacientes que eu, assim... A gente precisa trazer ele aqui, Ele emagreceu vários... Ele teve um resultado incrível. Não só emagreceu, mas assim, aprendeu muito. E pra ele gosta dessa questão mais conservadora também. Ele é quiroprata. E aí ele me chamou pra atender na clínica dele. Aí eu alugava uma salinha lá na clínica dele, na época na Sérgio Plaza. Sim. Meio período numa quarta-feira pela manhã. Aí o que eu falava? Eu falei, preciso de um espacinho pelo menos pra atender, que seja amigo, colega, né? Nossa, eu já passei com ele lá na Sérgio Plaza. E foi o primeiro consultório dele, né? Foi. Se eu não me engano, foi o primeiro consultório. Era uma casa. Era uma casa. E foi ali que começou, então, essa jornada. Então, eu ficava na maior parte do tempo nos plantões. Final de semana eram as pós, né? Geralmente, 2 finais de semana no mês em São Paulo. E eu ia aplicando na prática tudo aquilo que eu ia aprendendo. E por ser vinculado ao esporte também te ajudou muito, né? Porque a sua rede de contatos ali, né? Fazendo academia, fazendo esporte, as pessoas vão se interessando, né? Foi. O que acontece? Eu acho que eu sou um exemplo vivo de tudo que eu faço. Uhum. Tudo que eu falo e faço lá no consultório, em algum momento eu já fiz ou já fui, né? Uhum. Então, eu tenho esse estilo de vida, como eu expliquei para vocês aí, de gostar de praticar atividade física, de me preocupar com a parte de alimentação, de evitar medicamento a qualquer momento, de evitar medicamentos aí sempre quando eu posso. Uhum. Então eu visto essa camisa. Então, como eu expliquei, foi uma transição orgânica para eu atuar nessa área, porque eu já praticava muito daquilo que eu falava e eu queria que as pessoas também se beneficiassem disso. Eu acho que, eu gostaria que todo mundo entendesse um pouco disso e fizesse um pouquinho disso aqui para poder viver mais, viver melhor. Então essa transição foi de certa forma orgânica e as pessoas viam aquilo, né? Quando conversava comigo, que não era algo fake. Eu não vestia aquela farda ali, aquele jaleco ali de vender qualidade de vida, sendo que eu não tinha. Já era seu lifestyle. Então, já era o meu lifestyle, exatamente. Tanto que na própria medicina eu não me encontrei. Quando eu terminei lá o curso regular, todo mundo indo fazer fazer residência de cirurgia, oncologia, endócrino, clínica geral, e eu falei, aonde eu vou, cara? Eu não gosto de hospital, eu não gosto de ficar dando plantão à noite, eu não gosto de ambiente cirúrgico. E aí aconteceu aquela história que eu expliquei para vocês, de um amigo que morava comigo lá no Rio, iniciar um dos estudos dele lá nessa linha de longevidade, tratamento com hormônio, hormonologia, e aí ele me falou, cara, é uma área nova ainda, e eu acho que é sua cara. E voltando até pro que o Lucas perguntou lá no começo, é uma área que vem crescendo muito? As pessoas vêm cada vez mais se preocupando com a sua saúde, cara? Sem dúvida, Felipão. Eu falo por experiência própria. Quando eu cheguei em Mogi, eu vim despretensioso de montar qualquer coisa aqui em Mogi, ou de atender aqui em Mogi, porque eu imaginei que as pessoas não estavam com um mindset para isso. Eu falei, vou chegar lá, vou começar a falar de pessoas não doentes, melhorando a tua qualidade de vida, ninguém vai entender. Então eu vim aqui justamente com essa ideia de começar a estudar um período, né? E depois de um tempo começar a pensar no consultório. Mas a coisa começou a acontecer junto, começou a andar junto, né? Essa minha transição dos estudos na área e a medicina que eu praticava na época dos plantões, né? Que é uma medicina mais tradicional aí. E começou a andar junto. Então, de lá pra cá não parou mais. De lá pra cá, a quarta-feira virou 2 vezes na semana, virou 3 vezes na semana, até que eu falei, eu acho que tá na hora de experimentar andar só
no consultório, para eu poder atender de forma integral aí os meus pacientes e poder oferecer mais. Dia, né? Hoje eu atendo todo dia, graças a Deus. Já tem pelo menos aí uns 3 a 4 anos que eu atendo full time lá no consultório, já não dou mais plantões, já tem um tempo, os estudos continuam. E nesse ínterim, né, ter que desenvolver toda a parte, como você falou lá atrás, né, de empreendedorismo, gestão, marketing. Até porque você tem um conhecimento técnico, né? Normalmente a gente abre um negócio com conhecimento técnico, só que você tem que aprender todo o conhecimento prático ali de gestão de um negócio, né? E qual que foi a sua maior dificuldade nessa parte de empreendedorismo? Está sendo ainda, né, Lucas? Está sendo ainda, porque só acho que descemos andares, então. está sendo ainda, o que na formação técnica para medicina e para tantos outros cursos, qual que é a grande defasagem? E acho que também até na nossa educação mais básica, a gente não aprende nada sobre administração, gestão, empreendedorismo, finanças, pessoas. Então a gente sai um excelente técnico, mas você só sabe fazer uma coisa, que é a sua parte técnica. Saiu dali, você começa a ter várias necessidades. Então eu comecei a perceber isso à medida que eu comecei a tocar o consultório, que eu tinha que contratar pessoas, que eu tinha que receber, que o Dr. Tiago é uma coisa e o Tiago Alvarez é outra, são pessoas diferentes, são pessoas que pagam impostos de forma diferente. Então eu comecei a ter esse entendimento na prática mesmo. Então foi assim, as custas penas, né? Tive que aprender errando, ainda continuo errando muito e aprendendo, e buscando vários cursos, né? Fiz pós-graduação na FGV de clínica médica. Na pandemia eu tive essa oportunidade. Eu já vinha buscando esse curso aí, mas por causa da rotina do trabalho eu não consegui ir para São Paulo no dia que eles ofereciam o curso. E na pandemia apareceu essa possibilidade de fazer online. E aí eu engatei no curso e fiz, foi legal, abriu bastante minha cabeça. E aí de lá para cá eu não parei mais, né? Eu tô sempre buscando cursos, novas possibilidades, né, na área. Parceiros, né? Hoje em dia eu contratei pessoas que me ajudam nessa parte contábil, na parte de marketing administrativo. Então hoje eu tenho pessoas que me ajudam, evidentemente, mas com outro entendimento, né? Hoje eu consigo olhar para trás e entender que, nossa, no começo ali foi suado. Suado. Vai do jeito que... Vai levando, né? Suado sempre vai ser, né? Não tem como, você tem que sempre estar se atualizando. E é engraçado porque a gente trabalha com muito médico lá também, né? E o médico ele tem um conhecimento técnico absurdo, né? Procura conhecimento técnico o tempo inteiro. Eles estudam muito o tempo inteiro. E quando chega a hora de você abrir esse negócio, aí você esbarra numa barreira gigantesca, né? De falar, e agora? O que eu tenho que fazer? Porque daí tem todos esses percalços aí, né? De empreendedorismo, de lidar com o seu negócio, de você ter a possibilidade de sair do plantão e falar, pô, beleza, eu ganho aqui, sei lá, eu tenho plantão todo santo dia, tenho um bom salário no final do mês e agora eu vou depender de mim mesmo. Bem isso. Cara, o que eu vou fazer agora, né? Tem muito disso. Você sai um pouco daquela segurança sua, né? Que tu vai receber pelo aquilo que você trabalhou pra... Pô, será que vai ter paciente suficiente pra eu pagar minhas contas? Sim. É uma armadilha. Com certeza é uma armadilha. Mas eu confesso pra vocês que eu fui no feeling. Eu gostava do consultório, eu gosto do consultório, é algo que, assim, eu faço naturalmente. Então, e já o atendimento de plantão, que era o que eu fazia na época, era algo que eu fazia justamente por necessidade, não que eu não fazia porque eu não gostava. Mas quando eu saía dali, eu não saía com sensação de dever cumprido, sabe? Ali eu tava tapando um buraco, eu não conseguia ajudar aquele paciente plenamente. Ele passava ali comigo, eu era mais um na fila ali que ele passava e não conseguia resolver o problema dele, né? Então, infelizmente, como médico ali na ponta, a gente sofre muito, porque todas as mágoas, todas as dores do doente, ele acaba descontando em você. Então o médico do plantão é um médico que sofre demais, né? Porque não tem nenhum vínculo muitas vezes com o hospital e nem com o médico, né? Então você rala vários anos da tua vida, se dedica, vai ali, entrega a tua hora, entrega a tua energia, e muitas vezes o retorno não é o que a gente espera, né? Sim. Um paciente do plantão é um paciente que você vai ver ali e não vai ver nunca mais, muitas vezes, né?
Então, você não sabe se ele melhorou com a tua terapia, se não melhorou. Então, mais uma vez, ali a gente acaba sendo um faz tudo ali, né? Resolve o problema de todo mundo e você não consegue ter essa empatia muitas vezes com o seu paciente. Sim. E diferentemente quando você vai para o consultório com o seu paciente ali, seja no particular ou no convênio, você já tem esse feedback do paciente. Então você consegue saber se aquilo que você aplicou funcionou, se não funcionou, porque é muito individual, né? Cada indivíduo tem a sua particularidade. Então como é que você consegue ter essa percepção em 10 minutos, 5 de consulta? Né? Porque no plantão, poxa, eu cansei de atender 60 pacientes num turno de 8 horas, 100 pacientes. Não tem nem tempo de verdade, pra nada. Entendeu? Então, é duro. Agora, quando eu fiz essa transição, foi uma coisa que eu gostava, né? Depois que você começa a estudar aquilo que você... Depois que você começa a estudar porque você quer e não porque você tem obrigação, quer dizer que você gosta daquilo. Eu acho que esse é o grande insight de que você realmente amadureceu e que você gosta daquilo, né? Faz muito sentido. Então eu consumo isso há muitos anos, continuo consumindo e tenho certeza que eu vou continuar consumindo esse assunto da medicina preventiva, longevidade, anti-envelhecimento. Sim. Seja ela qual for o nome que você queira dar, né? Porque nem a medicina hoje consegue nomear isso que a gente está fazendo, né? Mas é uma medicina de vanguarda, sem dúvida. Show de bola. Vamos fazer uma pergunta? Posso ir pro... Manda bala. Cara, a gente sempre chega no final do podcast com uma pergunta... E passou rápido, hein? Né? Passou, cara. Na verdade, daria pra gente falar sobre vários outros assuntos aqui, né? Deu certo aí? A gente conseguiu cumprir aí os quedos aí? Bom, metade, Tiagão. Metade, na verdade. Então a gente vai ter que fazer de novo. A gente vai entrando em vários assuntos, cara, e um assunto vai puxando o outro, que são assuntos extremamente interessantes. A gente não pode deixar de discorrer, né, sobre esse assunto. Mas legal, vai ter um Thiago Alvarez... Thiago Alvarez parte 2. Vamos fazer. Eu confesso que assim, eu faço alguma coisa aqui já na mídia social que vocês acompanham, mas é uma coisa bem assim, eu gostaria de evoluir muito nesse sentido de poder ajudar mais as pessoas. Sim. Então eu tenho vários feedbacks ali de pessoas que são de outras cidades, que eu nem conheço e que são muito gratos ali pelo conteúdo que eu acabo apresentando para eles ali no dia a dia, porque ajuda, né? Às vezes a pessoa não consegue numa consulta, mas ele lê uma informação, ele acaba, quem está interessado consegue extrair algo positivo do que eu acabo compartilhando ali. Sim. Mas isso aqui é uma outra ferramenta que a gente pode usar. Então, eu estou disposto aí, disponível também quando vocês convidarem para estar trazendo informações mais pertinentes, porque como a gente falou de tudo um pouco. Mas a gente pode falar de assuntos pontuais aí para cada pessoa, para cada indivíduo. E a gente fala muito sobre... Lá dentro a gente fala muito sobre conexão, né? Porque as pessoas elas estão conectadas o tempo inteiro no digital. E às vezes você se conectar com a pessoa de uma forma mais pessoal, mesmo que seja no digital, mesmo que seja através de um podcast, através de um post, através de, sei lá, qualquer outra coisa, de um vídeo no YouTube, né? Essa conexão é diferenciada, né? Então por isso que a gente realmente traz as pessoas aqui dentro, realmente para gerar essa conexão, para trazer informação rica, e não simplesmente só através de uma publicação que está lá cheia de informação e pronto, acabou, né? Então isso é o que a gente prega muito, né? A gente fazer, tudo bem, a conexão através do digital, mas vamos colocar a nossa cara, vamos mostrar para as pessoas que a gente é pessoa de verdade, né? E vamos fazer o negócio acontecer de uma forma mais que gere conexão mesmo, de fato, né? E a gente sempre termina perguntando uma coisa que é muito legal. Eu gosto dessa parte. É uma pergunta interessante. Cara, qual que é o seu maior sonho? Seja PJ ou seja pessoa física? Meu maior sonho. Essa te pegou de surpresa, né? Todo mundo faz isso. Caramba! Essa é profunda, Thiagão. Sabe o que é muito louco? Quando a gente é criança, a gente tem vários, né? Sim. E depois que a gente vai ficando adulto, a gente vai caindo na realidade, né? Sim. Que, na verdade, a vida real é dura, né? A gente ser adulto, a gente pagar conta. Acho que a gente tá vivendo um mundo muito difícil, né? Sim, sem dúvida. Apesar de todas as evoluções, de todas as nossas conquistas, acho que a gente tá vivendo uma era muito difícil, né? Então, como eu falei, quando a gente é jovem, a gente tem tantos, né? E depois a gente vai ficando adulto, a gente vai caindo na real e a gente só quer vencer aquele dia. Sim. Mas, cara, meu sonho é
meu sonho, grande sonho é ser feliz, ter tempo, gerenciar o meu tempo, estar com a minha família, estar com os meus amigos. Sim. E viver essa vida de uma forma mais leve possível, cara. Acho que esse é o meu sonho. Ter tempo para estar com as pessoas que eu amo e ter saúde para viver o mais longe, o mais saudável possível. Sim. São essas coisas que eu não tenho necessidade de coisas. Eu tenho necessidade de situações e momentos, cara. Eu acho que hoje eu tô nessa. Sim. Mas acho que é o que faz mais sentido Sem também, né? dúvida. Com certeza. E se fosse para deixar uma mensagem para essas pessoas que às vezes estão na dúvida, putz, tem que cuidar da minha saúde, nossa, preciso ter um estilo de vida diferente, né? Pra gente finalizar com chave de ouro, deixa uma mensagem para essa galera, cara. É duro, hein? Olha a responsa, hein, cara? Olha a responsa. Se cuida, cara. Mas basicamente o que eu falo pra todo mundo, pessoal, independente do momento que você tá na tua jornada da tua vida, nunca é tarde pra você recomeçar, tá? Sim. Então, lembre-se, o básico funciona e funciona pra todo mundo. Não evite os exageros e seja constante. Seja constante, que com certeza você vai colher bons frutos ao longo da tua vida. E o que eu puder ajudar, eu tô à disposição, gente. Muito prazer aí, sucesso pra todos. Show de bola, maravilha. Tiagão, obrigado. Que aula. Obrigado por ter vindo até aqui, né? Conseguiu ajustar a agenda ali pra gente fazer esse podcast, muito bom. Pra você que nos assistiu até aqui, né, e escutou, a gente tá indo pro Spotify agora, né? Já devíamos estar lá. Já devíamos estar. Então, ó, esse episódio com certeza vai estar no Spotify. Então, obrigado por você ter assistido até aqui. Deixa seu like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa seus comentários aqui. Deixa seu arroba aí, Thiaguinho. Deixa aí, Thiagão. Verdade. Boa. Lá eu perguntei o seu arroba, redes. falei o meu, não falei do Thiago. Vamos lá, pessoal. Então, para vocês aí que não me conhecem ainda, nas mídias digitais aí, pode me procurar. Então, é o Thiago_Alvarez. O Thiago é sem H e o Alvarez é com Z no final. Vai lá, manda um direct, manda um oi se você gostou aí do conteúdo e se você tá a fim de falar sobre um outro assunto aí, traz pra gente também. Show de bola, show de bola. Mais uma vez, muito obrigado. É esse tipo de assunto, como sempre, que a gente quer trazer aqui mais informações e mais conteúdo rico pra você. Obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu, galera.